Olá, pessoal. Vamos resolver essa questão aqui do Enem de Digital do ano de 2020. Esqueci de verificar a numeração das questões de acordo com o caderno, mas depois eu coloco aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: a combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono. Massa molada de dióxido de carbono, 40 gramas por mol. Perdão. A União Europeia estabeleceu desde 2012 o limite de emissão veicular de 130 gramas de dióxido de carbono (CO2) por quilômetro rodado, que é um valor aplicado a uma média de veículos de um mesmo fabricante, tendo como penalidade multa caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isómeros do octano, o C8H18. Considere que em uma cidade o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja 10 quilômetros por litro de gasolina, formada apenas por octano, que é a massa molar 114 gramas por mol, e que sua densidade seja de 0,70 quilogramas por litro. A diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia é, e aqui temos as alternativas. Então, vamos lá. Eu anotei aqui alguns dados para depois a gente calcular. Vamos olhando aqui na questão, que eu acredito que fica mais fácil a visualização. O primeiro dado é que o que, que ele quer, né? Ele quer que a gente saiba o quanto que esse carro aqui produz de CO2. Então, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo é um motor de combustão, né? E a gasolina é combustível. A gente sabe que pela reação de combustão é o que a gente vai queimar, né? No caso aqui o octano, mais o O2 para formar, como próprio a questão diz, água e dióxido de carbono, o CO2. Então, está reagindo o octano com oxigênio para formar CO2 e água. A gente balanceia, né, a questão aqui e a gente tem que a cada 1 mol de octano, a gente produz 8 mols de CO2. O outro dado é que a densidade é 0,70 kg por litro de octano, e ele dá o dado aqui de que em 10 quilômetros, que o carro anda 10 quilômetros por litro. E que ele dá a massa molar do CO2 e a massa molar do octano. Esses são os dados que nós temos para trabalhar. São 10 quilômetros por litro, né? Ou seja, o carro anda 10 quilômetros por litro. A densidade é de 0,70 kg por litro. A massa molar do octano, 114 gramas por mol. A massa molar do dióxido de carbono, 40 gramas, 44 gramas por mol. O limite de 130 gramas de CO2 por quilômetro. E o que a gente quer é que a nossa resposta seja em gramas de CO2 por quilômetro. Então vamos lá. Eu recomendo bastante vocês anotarem os dados ali quando estão fazendo a prova, né? Fazer os riscos, sublinhar e separar para que fique mais fácil vocês visualizarem aquilo que está acontecendo. Então, cá estamos aqui na reação e a gente sabe alguns dados, né? 10 quilômetros ele anda por litro. Ou seja, a cada litro a gente anda 10 quilômetros. E a gente sabe que um litro, um litro tem 0,70 quilogramas de octano, não é? Ou seja, ele anda 10 quilômetros a cada 0,70 quilogramas de octano. Uma relação aqui. A gente vê e sabe que um litro vale 0,170 quilogramas. Então, a cada 0,70 quilogramas consumida, o carro andaria 10 quilômetros. Para iniciar, eu acredito que fique mais fácil como a gente quer a resposta por 1 quilômetro, já fazer a regra de 3 aqui para saber o quanto que tem em 1 quilômetro. Para iniciar, para não esquecer de fazer esse cálculo no final.
Então vamos lá. A cada 10 quilômetros, ele anda 0,70 quilogramas. Perdão. A cada 10 quilômetros, ele consome 0,70 quilogramas de octano. 1 quilômetro consome X. 1 quilômetro vezes 0,7, 0,7 dividido por 10. 0,070 quilogramas por 1 quilômetro. Para facilitar aqui, está em quilogramas, a gente multiplica por 1000 para sumir com esses zeros e aparecer aqui o resultado em gramas, né? A gente multiplica por 1000, 3 zeros, anda 3 casas, né? 1, 2, 3. 70 gramas de octano. Ou seja, em 1 quilômetro, a gente consome 70 gramas de octano. Então vamos lá. A gente quer saber do CO2. A gente já sabe o quanto que consome de octano por 1 quilômetro. Então vamos lá. A gente sabe que 1 mol de octano produzem 8 mols de CO2. Então, 1 mol de octano, que tem 114 gramas, produz 8 vezes a massa molar do CO2, que é 44. Ou seja, 114 gramas, 1 mol, produz 8 mols de CO2. Ou seja, 8 vezes 44 gramas de CO2. Esse cálculo aqui, então, basta que a gente faça 8 vezes 44, que aqui é 352 gramas. Ou seja, 114 gramas produzem 114 gramas de octano produzem 352 gramas de CO2. E quantas gramas de CO2 são produzidas a partir de somente 70 gramas de octano, que é o que a gente tem aqui consumido por 1 quilômetro. Então, a gente faz o 352 vezes 70 dividido por 114, que dá um valor próximo aqui de 216 gramas de CO2. Então, a cada 1 quilômetro são produzidos 216 gramas de CO2. E ele quer saber se está dentro do limite, abaixo, menor ou só menor ou maior. Então, vamos lá. A gente sabe que 130 gramas é o limite, ou seja, é 100% do limite, estourando ali. 216 gramas, que é o que a gente encontrou, que é produzido de CO2, equivalem a quantos por cento? O Zzinho aqui. Então, 130 gramas está para 100, 216 está para Z. 216 vezes 100 dividido por 130. Isso dá 166%. Observando as alternativas, 166% significa que é 66% maior do que o limite, né? Então, a alternativa correta é a letra E. É uma questão trabalhosa, mas se tomarmos cuidado ali com as unidades de medidas e encontrarmos as relações, a gente consegue resolver sem muitos problemas. Qualquer dúvida, estamos aí. Abraço.